Amados irmãos, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja derramada sobre vós. Nesta manhã voltamos a estar presentes para falarmos da palavra do Senhor. Vamos falar de um assunto que aconteceu ainda antes de o Senhor Jesus ter morrido e que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14. Eventos que ocorreram na última semana do ministério terreno do Senhor Jesus, quando ele, pela última vez, se reúne com os seus discípulos antes da sua paixão, morte e ressurreição. No início da mesma semana, o Senhor e os seus discípulos haviam chegado a Jerusalém para comemorarem a Páscoa. Porém, nesta noite de quinta-feira, algum tempo antes de experimentar momentos de profunda agonia e dor, o Senhor diz aos seus discípulos que breve ele iria ser julgado ilegalmente e condenado injustamente à morte. Naquele discurso de despedida, o Senhor Jesus, já sem a presença de Judas Iscariotes, passou a confortar os restantes com as suas últimas palavras antes de morrer. Antes de ser preso, aliás. Mostrando que após a sua partida, eles deveriam, acima de tudo, demonstrar amor uns pelos outros. Isso está bem patente no versículos 31 a 35 do capítulo 13. Os discípulos atônitos demonstravam profunda angústia, medo e desespero perante tal afirmação. E isso fica em maior evidência, quando o Senhor Jesus lhes fala claramente que ele iria deixá-los, que ia partir para o Pai, sem que eles pudessem segui-lo. A palavra de Jesus, a palavra que Jesus dissera a Pedro, um pouco antes, dizendo que ele negaria não menos de 3 vezes antes do galo cantar, já era confuso para eles. Deixou-os em profunda angústia e medo. É possível imaginar a angústia, o medo, a ansiedade dos discípulos ao saberem que após 3 anos de companhia, o Senhor Jesus estava prestes a abandoná-los. Talvez eles tenham dito, não sabemos, mas Senhor, nós deixamos tudo para trás, deixamos tudo para te seguir e agora o Senhor vai nos abandonar? Em resposta à angústia e ao desespero dos discípulos, o Senhor Jesus disse-lhes: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, ele vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A realidade é a casa do Pai. E a promessa é que os discípulos teriam a garantia de habitar com Deus. Procurando consolar o coração dos seus, o Senhor fez 2 coisas. Primeiro, ele apresenta uma realidade. Pois ele faz uma promessa a respeito dessa mesma realidade. E o texto diz: quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós e os levarei
para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E de seguida diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. A palavra morada tem aqui um sentido muito mais comum, ou como sentido muito mais comum, um lugar para ficar. E estes lugares que o Senhor Jesus referia são os que se encontram na casa do Pai. Estão disponíveis apenas para os seguidores de Jesus. Não são salas de conforto, com sauna, não são salas de lazer, são tempos de adoração, lugares onde os verdadeiros crentes irão habitar com o seu Pai Celestial. Depois o Senhor Jesus fala-lhes do caminho para a casa do Pai. Após mostrar que a beleza da casa do Pai está na sua presença para sempre, a sua própria presença, o Senhor Jesus faz uma afirmação que deixa os discípulos, principalmente Tomé, bastante confusos. Ele diz: vós conheceis o caminho para onde vou. Ao que Tomé é um pouco mais suave, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? Por outras palavras, é como se o Senhor dissesse: vocês conhecem o caminho, portanto não precisam conhecer o vosso destino. Tomé responde: um momento, Senhor, isso não faz sentido. Se não sabemos qual é o destino, como podemos conhecer o caminho? Jesus já afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus respondia que ele era a única via de acesso a Deus. A sua exclusividade quanto a este propósito. Ele era a única via de acesso. E é indiscutível esse propósito, pois existe um único caminho para a casa do Pai, e esse caminho tem um nome: é Jesus Cristo. Porém, Jesus não é apenas o caminho para a casa do Pai. Na verdade, ele é a verdade de Deus. A sua completa revelação, a plenitude da divindade, a imagem do Deus invisível. Ele é o verdadeiro Deus, a verdadeira vida eterna. Como disse João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Revelação manifestada para se entregar a si mesmo pela vida do mundo. Mas onde e como seria essa casa do Pai? A casa do Pai, entenda-se, o lugar prometido ao longo de toda a Escritura como o destino final daqueles que creem em Cristo e pela fé receberam dele a remissão dos pecados e se comprometeram a segui-lo por todos os dias da sua vida. Amados, não precisamos de muito esforço para compreender que ao falar sobre a casa do Pai, o Senhor Jesus não estava preocupado em demonstrar a beleza ou a qualidade de aposentos. Não estava preocupado em demonstrar como seria a decoração dessas moradas. A sua intenção, a verdadeira intenção, era mostrar que na casa do Pai, no tempo próprio, os discípulos poderiam desfrutar novamente
da sua gloriosa presença. Estavam tristes, mas o Senhor disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei sós. Eu vou e enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Qual de nós, irmãos, não ficaria preocupado por Jesus nos dizer que nos iria deixar, que iria partir para o Pai? Calculei como ficaram os discípulos. Durante 3 anos haviam habitado com Jesus Cristo. Porém, o Senhor agora diz-lhe que se iria embora. Mas o Senhor, beneficente como é, mostra que não havia motivos para tal preocupação, porque no final eles seriam os grandes beneficiados com essa partida. O motivo dessa partida era preparar-lhes um lugar. Após isso, ele voltaria com o Pai se reencontrar novamente com eles. E para levá-los consigo para que pudessem desfrutar para sempre da sua companhia. Permitam-me que conclua. Depois de pensarmos nestes assuntos, eu pretendo pedir-vos que leiam todo o capítulo 14. Iremos verificar que, à luz das verdades apresentadas ao longo de toda a Escritura, e também no decorrer deste breve comentário, é possível chegarmos a algumas conclusões. Talvez a mais evidente ou mais clara delas seja o facto de que o Senhor Jesus é o grande consolo do cristão, mesmo face à angústia, ao desespero e ao medo. Esse consolo é garantido não apenas pela certeza do retorno de Cristo, mas também presente no agora pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que hoje mesmo o crente pode desfrutar do consolo de Cristo. Primeiro, porque ele é o único caminho para a casa do Pai. Depois, porque ele, pelo seu Espírito, nos capacita a dar continuidade à sua obra, disponibilizando recursos maravilhosos para nós podermos viver e experimentar essas bênçãos. Quando Jesus fala a habitação do Espírito Santo em nós, ele quer referir-se ao conforto sem igual que nos é dado. E como se não bastasse a certeza de que o Pai ouve as nossas orações e, através de Jesus, no seu nome, ele responde. Isso é algo que não cabe no vocabulário humano, nem na nossa percepção. Deixem que lhe diga mais uma coisa. Uma coisa maravilhosa é saber que Jesus Cristo irá voltar. A promessa do seu retorno glorioso não é condicionada às ações de quem quer que seja. Não precisamos fazer nada para abreviar a sua vinda, a não ser orar, claro. Ele irá voltar e ponto final. No tempo oportuno ele aparecerá no céu, reunirá os seus eleitos, que a partir de então estarão para sempre na sua gloriosa presença. Foi justamente a promessa de que ele iria voltar para levá-los à casa do Pai, onde iriam desfrutar a sua gloriosa presença por toda a eternidade,
que os confortou. Que esta seja também a palavra que nos conforta a nós. Seja a palavra que nos ameniza o coração, que nos consola e que nos conforta, de que um dia estaremos com Ele, na eternidade, na sua presença. Amém.